tinha pra saúde, não. Eu queria ficar gostosa. Karina, se você fosse dar um conselho para aquela Karina lá dos 83 quilos, o que você diria? Eu só sou quem eu sou hoje, né? Mentalmente falando, fisicamente falando, profissionalmente falando, porque eu passei por tudo que eu passei. Parece que a mulher, quando ela é a gostosa, a bonita, ela não pode ser a inteligente, ela não pode ser a empresária, ela não pode ser a boa mãe. Primeiro, ser mãe é padecer no paraíso, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Para o resto da vida. Depois a XS, né, entrou na sua vida. Me fala um pouquinho como é que foi essa entrada da XS para você. No meio do processo, a XS entrou para facilitar com a minha nova rotina de vida, né, que antes eu não conseguia ali. Então foi quando a XS veio com essa parte da musculação, que sempre foi a minha atividade base. Mas assim, tanto as canetinhas como a cirurgia plástica não é atalho, sabe? Eu acho que a gente não pode... Primeiro, a gente precisa mudar a mente. A gente só se arrepende de não ir. Sejam bem-vindos ao XScast, o podcast oficial da XS Team e o seu guia de saúde e performance. Eu sou o Sullivan, Head Coach da XS Team. E eu sou Dani Rosa, Coach da XS Team. Gente, hoje a gente vai estar com uma convidada super ilustre aqui. Ela vive na pele, né, Sullivan, que a gente acredita dentro aqui da empresa. Ela é publicitária, empresária, mentora de tráfego pago, mãe de 2 Marias, fundadora da CS Marketing, criadora de um perfil no Instagram que mostra como seu próprio bio já diz, uma rotina comum, mas que talvez te inspire. E para nossa alegria e também aluna da XS, hoje estaremos aqui com Karina Salgado. Oi, gente, uma honra estar aqui hoje com essa equipe maravilhosa, contando um pouquinho dos bastidores da minha vida como um todo, tá? Que não vai ter só fitinância, não. Então, Karina, assim, depois de você chegar aos 83 quilos, né, pós as gestações das suas conhecidas e famosíssimas MCs, me conta um pouquinho como que foi esse começo. Conta um pouquinho da tua história, de qual foi o teu start. Dani, seria muito errado eu conseguir resumir isso em uma única coisa, né? Mas eu acho que, como eu costumo falar, o que me trouxe, o que me fez buscar essa mudança foi uma autoestima baixa, né? Na verdade, era uma autoestima baixa oculta. Eu nem sabia que a minha autoestima era baixa. E aí, dentro de algumas situações da vida ali, eu decidi ir buscar isso. No início, estética. Só queria ficar gostosa. Digo isso, não tinha pra saúde, não. Eu queria ficar gostosa. A meta era essa. E teu início foi justamente na musculação, mudando primeiro essa mente pra nutrição, musculação, e depois a XS, né, entrou na sua vida. Me fala um pouquinho como é que foi essa entrada da XS pra você. Na verdade, a XS entrou no meio do percurso ali, quando eu entendi que eu precisava de um método que eu não estava conseguindo nas outras consultorias, digamos. E aí, no meio do processo, a XS entrou para facilitar com a minha nova rotina de vida, né, que antes eu não conseguia ali. Então, foi quando a XS veio com essa parte da musculação, que sempre foi a minha atividade base, né? Eu sempre fiz outros esportes, mas eu nunca abandonei a musculação. E teve um momento que eu estava desmotivada, né? E aí foi quando peraí, né, te vi ali na academia, explica um pouquinho como é, e foi quando a XS entrou. Tu acredita, Cá, que essa inclusão, você está dentro de um ambiente onde existe um direcionamento, seguindo um método de trabalho, fez diferença para potencializar os teus resultados? Porque você já chegou treinada. Eu acredito que aquele momento que você chegou na XS, a gente já tinha existido esses nuances das suas filhas, as suas desmotivações, as suas hipermotivações. Já tinha um grande projeto seu, fitness inclusive, que Sim. Eu quero que você fale um pouquinho aqui. Mas tá dentro de um método. Fez diferença para tu continuar evoluindo? Com toda certeza. O Chico até brincava no começo, né? Porque ele chegou, poxa, é difícil a gente conseguir evoluir alguém que já tá no nível bom, legal, né? E aí veio a XS e a gente conseguiu evoluir muito, né? Porque todo esse ecossistema de vocês, o método de trabalho, a facilidade que eu tenho, né, de treinar a hora que eu quero, seguindo o mesmo método, né, nesse ambiente, nessa metodologia, com esse profissionalismo,
Me ajudou muito, porque era exatamente a deficiência que eu encontrava nos outros Para locais. vocês, para contextualizar um pouco a história da Karina e essa inclusão na XS, quando ela fala do profissionalismo e dessa possibilidade de treinar em demais horários com o mesmo tipo de entrega dentro de um mesmo método, ela já flutuou, acho que na agenda de vários profissionais do time, Renê, Paulo, Sim. Rafa, eu, Emanuel, Chico, e é algo que é básico da gente. O professor que você tiver, a gente buscou chegar com a solução que proporcionasse o aluno a ter o conforto de mudar os horários conforme ele imaginasse que a agenda dele se encaixava. E por conta de algumas demandas específicas, no caso da Karina de horários, ela precisava mudar e mesmo com outro profissional conduzindo o treino, ela ainda tinha aquela entrega de alta performance que fez ela evoluir. Exatamente. Carmen, me diz uma coisa. Nesse teu processo, quando tu começou, o que foi mais difícil tu ajustar? Atualmente para alimentação ou para a questão realmente do treino? Dani, eu comecei pela musculação justamente porque eu acreditava que o treino era o meu ponto fraco, né? Então, assim, eu busquei um profissional de educação física na época e ele me ajudou na alimentação ali, com dicas. Porque, no fundo, a gente sabe o que é bom e o que não é bom ali na alimentação. Lógico que quando a gente vai evoluindo, a gente quer mais especificidade. Mas no começo, não. Então, ele me ajudou porque o treino era o meu ponto fraco. Eu precisava realmente de alguém ali presencial, né? Me chamando, me motivando. E aí eu só treinava 3 vezes por semana. Mas eu não faltava por nada nesse mundo. E nos outros dias eu dormia, porque sempre foi de manhã cedo, né? Uhum. Eu dormia o máximo que eu podia. Então, eu só eram 3 vezes por semana. Foi assim por um longo tempo. Você rendeu mais, assim, de manhã? Nesse horáriozinho de 5, 6 horas, né? Que você sempre foi? Sempre. Às vezes eu preciso, nessa nova rotina, eu precisei ir no final do dia, mas eu não rendo muito, assim. Eu já tô bem fadigada, cansada do trabalho, estressada, rotina de mãe e tudo. Então, de manhã... E de manhã não tem erro, né? Tipo assim, sou eu contra eu. Não tem cliente, não tem filho, não tem nada. Sou eu contra a minha preguiça. Foi da onde, então, surgiu o bordão do Nem Pensa Só Vai. Exatamente. Tão famoso, falado por você, né? Exatamente. Não pensa só vai. E a gente só se arrepende de não ir. De não ir. Porque quando acorda, a gente quer todas as desculpas para não ir. Impressionante, né, cara? Independente do nível que você tá? Exatamente. Exatamente. Hoje eu tenho certeza que você sente isso, entendeu? Então, e não é você, é essa daqui, que é minha esposa, sou eu também por várias vezes. Então, o que interessa é você não protelar a sua missão, o que você colocou como desafio e necessidade. É isso mesmo. E aí a gente só se arrepende de não ir, porque depois que vai, que encara... Deixa eu puxar esse link aqui do teu peso. Tu saiu de 83 para 62 quilos em um período aí de 1 a 2 anos, vamos dizer, 1 ano e meio a 2 anos. Quando foi que deixou de ser eu preciso bater essa meta X para esse é meu estilo de vida? Sullivan, na verdade eu saí de 83 para 59, eu cheguei até 59. Eu era magra, mas eu ainda tinha um percentual de gordura relativamente alto. A força magra, né? Isso, eu fiquei ali em 25. E aí o meu nutricionista queria que eu emagrecesse mais pela saúde. Só que esteticamente isso já estava me incomodando muito. Então, eu parei de pensar um pouco nisso, né? Que foi o meu pontapé inicial, que era a questão da estética. Eu não sei o que, eu quero ficar e tal. Para entender que isso era uma coisa que vinha com o tempo, né? Que a partir de então não tinha mais uma data fim. Comecei, porque quando eu comecei eu tinha um prazo de 6 meses. Não, vou me dar 6 meses. Se em 6 meses eu não tiver resultado, eu vou para a faca. Se não, não. Chegou um momento que eu entendi que quanto mais eu me dedicasse, mais eu teria resultado. Se ao invés de 3 dias eu fosse 5, eu teria mais resultado. Se ao invés de fazer a dieta só de segunda a sexta, eu conseguisse ali o sábado, eu teria mais... Então, e aí eu fui tendo prazer nisso. Porque eu fui entendendo que quanto mais eu me dedicasse, mais resultado eu tinha. E fui curtindo o processo. Perfeito. Então, isso foi ficando mais leve, sabe? Não era mais uma obrigação, era um prazer. Então, chegou um momento ali, acho que mesmo, nessa época aí mesmo, 1 ano e meio e tal, que eu... E outra coisa, você vai elevando outras áreas da sua vida. Totalmente. Né? A autoestima é elevada, então eu fui curtindo isso. E eu entendi que não era mais uma dieta, não era mais um projeto, era o meu estilo de vida, entendeu? Perfeito. Pronto, eu vou agora tocar num assunto assim bem delicado, bem sensível, no qual, né, eu tô vivendo agora na pele, que é a maternidade. Sim. E a gente sabe que essa maternidade, a gente muda o corpo, muda a nossa mente, a forma da gente nos vermos, né, como mulheres. E
nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente fica nessa. Eu vou usar uma frase que você usou bem no início, que foi: eu quis ficar gostosa. Uhum. E parece que quando a gente é mãe, a gente não se sente mais nem nesse... A gente não se sente mais no direito de ficar gostosa, né? E eu passo muito por isso, porque eu quero ficar gostosa também e quero pegar minhas filhas e ser a mãe gostosa do colégio. É tudo. Tá vendo o que o pai sofre? E assim, qual foi esse teu momento, desse teu estar de pensar assim: eu cuidando mais de mim, eu cuido melhor também das minhas filhas, da minha casa, da minha família? Aonde foi assim que você teve esse start? Primeiro, ser mãe é padecer no paraíso, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa para o resto da vida. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente leva uma culpa. Não tem como. Quando a gente se torna mãe também, Deus nos fez para a maternidade, fez a mulher para ser mãe. Então, é instintivo. Não é porque eu quero, eu vou me anular. É instintivo. Eu tenho um serzinho ali que agora precisa de mim. Então, naturalmente, a gente abre mão de muitas coisas para se dedicar à maternidade. E eu não acho errado. Eu não acho errado. O que eu acho errado, que eu entendi que era errado, foi quando eu abri o olho, é quando a gente se afunda nisso e se esquece que antes de ser mãe, nós somos mulheres, né? E aí a gente vai entrando nisso, entrando e se anula. Então, assim, chegou um momento na minha vida que eu não me reconhecia mais, né? E não é espelho, era em tudo. Eu sempre fui uma pessoa pra cima, eu sempre fui uma pessoa ativa, eu sempre fui alegre. E chegou um momento na minha vida que quando eu vejo as fotos de antes... A identidade de existir, né? Total, não mudou, eu mudei, eu era pra baixo, só que eu me camuflava nisso. Por isso que quando eu falei no começo assim, era uma autoestima baixa, oculta, porque eu sempre me adapto muito fácil a toda dificuldade. Então eu tava ali naquilo, me sentindo mal, mas eu sou mãe. Não, mas eu tenho saúde, eu não posso reclamar. Poxa, tô triste, não tô feliz com o meu corpo. Não, mas eu tive filho, é normal. É aceitação, eu tenho que aceitar. Então você fica naquela briga ali e constante. Usando isso de desculpa todo o tempo. Exatamente, né? Tenho que fazer isso. E aí você usa todas as desculpas. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu vou deixar de ficar com a minha filha. Não, até que chega a gota d'água que transborda, né? Vai entrando todas aquelas insatisfações e chega um momento que aquilo transborda e você não tem mais para onde correr. Então... E aí eu passei a ter problemas também de relacionamento por causa disso, autoestima baixa, ciúme, menino, foi um caos. E aí eu disse, não, agora eu vou cuidar de mim, né? Eu vou olhar para mim um pouco e vou começar ali na musculação. Na verdade, eu não comecei na musculação, né? Eu quis o caminho mais rápido, mas não deu certo, graças a Deus, e aí fui Conta buscando um pouquinho isso. Sobre isso? Que quando eu senti essa insatisfação, né, de estética, que eu nunca me intuísse, eu queria ser gostosa, eu fui para cirurgia plástica. Já fez o orçamento de 3 médicos diferentes. Exatamente, eu fui em vários médicos, né, para cotar. E eu estava num nível estético tão ruim, digamos, que os cirurgiões queriam que eu fizesse lipo no corpo quase todo. Então era um orçamento muito alto. E eu não tinha, meu amor, porque eu era uma assalariada de salário mínimo. Teve uma hora que eu olhei assim, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí não tive. E graças a Deus eu não tive. Então, o que foi que eu fiz? Foi o prazo que eu falei, eu me dei 6 meses. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar esse negócio 6 meses. Se não der certo, se eu não tiver resultado nenhum, eu vou pra faca. E aí, com 6 meses, eu emagreci 9 quilos. Que hoje as pessoas perdem em 1 semana, 2 semanas. Perfeito. Mas na minha época, não tinha nada disso. Então, eu tinha que realmente ir na dieta ali, na musculação. Então, em 6 meses... eu perdi 9 quilos. E eu entendi que se eu aumentasse a minha quantidade de treino, se eu me dedicasse mais à dieta, eu poderia ter resultados ainda melhores. Foi um processo quase educacional, né, que você teve. Exatamente. E a gente, nessa nova geração das canetas emagrecedoras, deixando bem claro que eu sou completamente a favor, tá? Mas quando a gente vê um caso desse, um caso da antiga geração, que não teve esse acesso e precisou usar de força de trabalho duro, real esforço diário, ir contra a mente, ir contra os ambientes que você talvez andasse, porque hoje é fácil, onde tu chega, o McDonald's está lançando um produto fitness, aí as tuas amigas todas agora estão na moda fitness, então hoje é fácil. Quantos anos atrás? Há 6, 8, 10 anos atrás? 10 anos. Era outro mundo, cara. Então, mas isso te fez o quê? Construir um modelo educativo
e que foi construindo resiliência no decorrer desse processo e foi trazendo mais entendimento de que quanto mais você se esforçasse para aquela ação, te trariam mais resultados. Exatamente. Você não é uma pessoa, por exemplo, eu já puxei treinos para Karina e hoje ela treina com um dos treinadores da XS que tem uma das pegadas mais fortes de rendimento, que é o professor Paulo, e ela ama esse instinto de se entregar. Não significa que só o treino super forte vai gerar resultado, mas você se desafiar traz mais resultado do que quem não se desafia. Com certeza. Então, isso deve muito a esse esforço que você precisou entregar, por mais que foi muito mais difícil do que se fosse nos períodos atuais. Mas é a realidade, pô. A gente às vezes pega uns paralelos, né? A gente vê esse efeito sanfona, vê a galera utilizando as tizerpatidas, as semaglutidas por aí. Mas não quer mudar o principal, que é a mente, né? Exatamente. Aquela medicação, ela não é utilizada para simplesmente mudar o seu metabolismo. Ela tem que ser utilizada como ferramenta associada à sua rotina de vida e à sua mudança mental. Ou é usar como bengala, como a gente tá vendo muito, né? Usar isso na frequência e não mudar a mente. Karine, agora me diz uma coisa, assim, que sou muito fã, né, já de muito tempo, porque você consegue ser empresária, mãe, gestora e assimilar todos esses aparatos aí. E a gente vê que suas filhas são extremamente bem criadas. A autoestima delas são elevadíssimas, assim, a pequena é uma graça, né? Então, assim, você acha que esse teu processo de emagrecimento, de se puxar essa autoestima, mudou também na educação com as suas filhas? Com toda certeza, né? Eu costumo dizer muito que as pessoas têm um entendimento vazio de que a autoestima é estética somente, e não é, tá? Eu achava que era. Queria ser gostosa, elevar minha autoestima sendo gostosa. No decorrer do processo, eu ganhei autoconfiança profissional, como mulher, como esposa na época, como tudo. Então, assim, a autoestima elevada, ela te capacita para tudo, né? Então, e para a maternidade, não tem como. Hoje é algo que eu bato muito na tecla com as minhas filhas. Essa questão de autoestima, de validação. Eu costumo brincar que o bullying começa lá em casa. Meu filho começa lá em casa, eu já começo logo lá, que é para já estar pronta para o que vier. E desse ato de responsabilidade também, né? Então, assim, a autoestima elevada, ela te capacita mesmo, profissionalmente, na maternidade, em tudo. Nunca vai ser só estética. Mas, quando você tem uma autoestima elevada e uma estética que lhe agrada, abre portas. Não tem como. Quando você confia em si mesmo, o mundo confia. É ambiente, é energia, né, que você joga pro ambiente. Exatamente. E vou pegar até aqui num calinho que nós mulheres passamos muito. E me conta se tu passou por alguma coisa assim também, que eu já senti algumas vezes assim na vida. Parece que a mulher, quando ela é a gostosa, a bonita, ela não pode ser a inteligente, ela não pode ser a empresária, ela não pode ser a boa mãe. Me conta se tu já passou por alguma coisa assim na tua vida, algum momento. Na verdade, me perguntam muito isso por causa do lado profissional. Sim. Né? Porque eu tenho uma rede social que eu acabo me expondo. Antes eu tinha mais essa questão na transição de expor mais o corpo, de ter mais isso. Se isso me prejudicava profissionalmente. Graças a Deus, não, tá? Eu nunca sofri isso, nunca tive um lugar que eu cheguei. Eu que às vezes fico envergonhada. De, por exemplo, chegar na reunião, aí entra alguém e diz, eu te sigo. Aí eu, conhece o meu perfil pessoal, vê tudo aquilo. Mas isso não aconteceu comigo, né? Não chegou até mim. Acho que se tem... Acho que eu sou tão abençoada que não... Blinda, né? Deus não blinda chegou. Desses comentários. Isso, desse tipo não, né? Assim, desse tipo não. Mas eu acho que é muito da forma que o auto se posiciona em todos os locais, né? Eu te vejo basicamente só na academia, mas todas as pessoas que já tiveram algum tipo de convivência, por menor que seja, fora da academia, trazem o mesmo posicionamento de vida, de condução, né? A forma de falar, de se portar. Você, por mais que seja brincalhona e tenha uma energia sempre alegre, você é reta. Sim, e ponto. Sim. Então, isso acho que acaba auxiliando na construção da persona Karine, né? Dessa imagem. Kai, me diz uma coisa, quando tu chegou na XS Team, o que mais te impressionou, assim? O que mais foi diferente pra ti na conduta do nosso trabalho? Mulher gostosa, aí eu queria ficar igual todas as mulheres gostosas. Não, tô brincando, vamos lá. O que eu já
percebi de cara foi o profissionalismo, né? Quando eu cheguei, quem me atendeu primeiro foi o Chico, né? A gente fez a avaliação. Então, assim, o critério da avaliação para montar um treino, eu achei aquilo sensacional, né? Todos os testes de força, teste de não sei de quê, passa por não sei quem, faz exame. Só Gente, eu queria só uma planilha. Todos os parâmetros de flexibilidade, força, capacidade de ativação neuromuscular. Fora um dos pontos que para mim como profissional é o mais relevante é a anamnese. É de fato a gente entender o objetivo principal do aluno, contextualizar com a vida dele e trazer para uma linha cronológica de resultado. Isso. Então, e detalhe, no começo eu treinava só online. Era verdade isso. Então assim, gente, eu quero só uma planilha. Nossa, tudo isso, né? Então assim, a gente não encontra isso realmente no mercado. Todo esse aparato, esse profissionalismo, né, para que um aluno tenha um treino ali realmente de acordo com o que vai fazer unilateral, nesse aqui tu vai fazer 6, porque no teste de força identificou que um lado, entendeu? Então, de fato, isso foi algo que me chamou muito e que estou até hoje por causa desse profissionalismo mesmo, né? E vale ressaltar, gente, que é tão profissional e tão específico o nosso trabalho dentro da XS que a gente também tem uma parte da XS só voltada para gestantes, né? A gente faz uma avaliação específica só para gestantes, só para puérperas, um treinamento totalmente específico, né? Ainda vou participar desse aí, me aguarde. Olha aí! Olha aí! Que está sendo, inclusive, guiado por mim. E dentro desse assunto, eu vou te fazer uma pergunta, que é onde eu estou trabalhando agora realmente bastante. A questão da tua diástase, você chegou a ter pós essas gestações? Não teve? Como é que foi? Como é que tu trabalhou isso na época? Eu tenho diástase, né? Eu tenho diástase, mas sou muito honesta de dizer que nunca avaliei. Na época que eu fui nos cirurgiões, foi vista, né? Foi vista a diástase, mas ela não afeta a minha saúde. Então, não briguem comigo, mas eu ainda acho esteticamente bonitinho, porque deixa o meu abdômen até um pouco mais bonitinho. Marcadinho. Marcadinho. Mas ela não é um nível que afeta a minha saúde. Ela é ruim porque eu tenho que estar toda hora, né? É mais uma linha alba ali, né? Exatamente. Mais um fortalecimento. Mas eu nunca fiz nada específico, não, porque não é tão grave, né? Ela é mais suave ali e com o trabalho de musculação, ela foi ajustando até para chegar nesse nível que é ok, né? Mas na época do cirurgião, foi vista, tem que quiseram fazer. Fechar e tudo mais. Claro, exatamente. Pois vamos fazer um trabalho de diástase comigo, né, Karina Por Salgado? favor, Por favor. na hora. Cá, me diz uma coisa. Essa tua parte desse teu emagrecimento, como empresária, o que é que tu pode falar para as mulheres? Olha, O que é que impactou, assim, realmente? essa questão, a minha vida profissional com o meu emagrecimento, ela mudou 300%, né? Quem me acompanha sabe, eu era funcionária, CLT, carteira assinada, e hoje eu tenho a minha empresa, que hoje eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava. E isso, de fato, tem muita relação, porque com o emagrecimento veio a elevação da autoestima, veio a autoconfiança, nossa, é inquestionável a relação das duas coisas, né? Então, porque eu queria emagrecer desde o começo, né? Então, assim, hoje eu me vejo uma mulher muito mais capacitada, muito mais preparada depois desse emagrecimento, depois que eu me vi, né, com essa autoestima elevada, e recomendo, assim, para todo mundo, porque não tem como, né, não interferir. Então, assim, qual é um conselho que você daria para uma mulher que está querendo começar hoje? Não pensa, só vai. Simples e fácil. E Não se pensar e vier um não ali, aí o que que tu responde pra si Vai mesmo? do mesmo jeito. Não vai do mesmo. O não vai vir. E eu ainda lhe digo mais: todas as justificativas são plausíveis. Nenhuma é fraca. Ai, porque a minha filha não dormiu de noite. É plausível. Verdade. Ai, porque eu vou ter uma reunião, tô nervosa. É plausível. Ai, porque eu não dormi bem. Todas são plausíveis. Mas se toda vida você for acatar essa desculpa, você não vai. Então, não pensa, só vai, entendeu? Porque Perfeito. senão não... E se alguém falar assim, não, Karina, eu quero ir para os atalhos, para as canetas, o que que você diria? Sou a favor de todas elas, tá? Não uso ainda, pode ser que eu use em algum momento, eu veja a necessidade, mas assim, tanto as canetinhas como a cirurgia plástica não é atalho, sabe? Eu acho que a gente não pode... Primeiro, a gente precisa mudar a mente, Perfeito. mudar os hábitos, mudar tudo.
quando a gente precisar de ajuda, aí, opa, aqui começou, não, já mudei a minha mentalidade, já entendi que é o meu estilo de vida. Tem um flacidez, tem um pele, tem uma gordurinha que não sai, vai pra faca. Sou total a favor, ainda irei com toda certeza. Mas é como eu costumo dizer, é o ponto final. É a cerejinha do bolo, entendeu? E a canetinha ali, poxa, não consigo, tem alguma disfunção, tem alguma coisa, não sei o quê, vai pra canetinha. Procura um acompanhamento específico. Com toda certeza, né? Todos os casos tem que ter um acompanhamento. No caso, até trazendo para vocês um ponto de realidade, né? Tipo, muito se questionava na perca de performance por conta dos usos das canetas emagrecedoras. Quando elas chegaram, elas trouxeram muito isso, mas eu posso falar particularmente por mim, que sempre fui um indivíduo que treinei força muito, muito elevado, e agora com o acompanhamento da doutora Renata, nossa nutróloga aqui do time, ela montou uma estrutura de medicação com a tirzepatida e eu consegui manter o rendimento nos treinos e ganhei massa magra no processo de 3 meses, treinando forte, tendo resultado, saí de quase 20% para abaixo de 13%, então só que a diferença, né? Você tá falando com a pessoa que viveu em dieta, que já tem a mudança de mentalidade instaurada. A medicação e o acompanhamento certo serviu apenas para redirecionar ali o que estava fora do eixo e seguir o que é a condução da minha vida. Exatamente. Aí eu acho show, entendeu? Karina, se você fosse dar um conselho para aquela Karina lá dos 83 quilos, o que você diria? Não pensa, só vai. Não, eu acho que eu diria... Orgulho, muito orgulho dela. Eu tenho muito orgulho. Eu não... As pessoas me perguntam assim, né? O que você falaria? O que você faria de diferente? Eu acho que hoje, eu só sou quem eu sou hoje, né? Mentalmente falando, fisicamente falando, profissionalmente falando, porque eu passei por tudo que eu passei. Algumas coisas, talvez, eu teria prorrogado menos, né? Eu teria dado uma ação mais rápida, mas todos os processos foram importantes para eu chegar até aqui, né? E ter vivido isso, esse processo, ter chegado aos 83 quilos, ter demorado para emagrecer, ter sido um pouco mais lento, fez com que fosse constante. Perfeito. Tá? Talvez se eu tivesse emagrecido ali em um mês tudo, eu não tivesse tido essa constância. Talvez se eu não tivesse ido para a musculação, eu tivesse uma flacidez hoje muito grande, porque todo mundo me pergunta, como é que tu emagreceu mais de 20 e tantos quilos e tu não tem flacidez? Eu tenho uma flacidez tissular, mas ela é muito imperceptível. Por quê? Porque o meu emagrecimento foi saudável. Com a musculação. Não foi morrendo de correr em 35 mil quilômetros, não foi. Então, enquanto eu construía músculo, eu emagrecia, né? Então, assim, todos os processos foram importantes. Eu acho que eu só diria assim... Vai no teu tempo que vai dar certo. Que vai dar certo. Agora traz um pouquinho, você falou que não correu quilômetros e quilômetros, mas conta um pouquinho da Karina que corredora. Sim, corri. Na verdade, eu comecei o meu processo de emagrecimento quando a minha filha fez 1 ano, então foi em 2015. Quando foi em 2018, 2019, ou seja, 4 anos depois, eu entrei na corrida. Na verdade, eu sempre fiz a musculação atrelada a algum outro esporte, né? A musculação sempre foi uma obrigação, hoje eu amo, mas sempre foi uma obrigação. Aí eu tinha um esporte do prazer. E aí veio a corrida. Como eu não sei brincar, de correr 5 quilômetros. Eu quis fazer uma maratona. Então, eu treinei para uma maratona. Meus amigos. E 2019 foi 1 ano de treinamento para maratona. Eu fiz ali, eu acho que mais de 15 meias. Quem já fez sabe. São treinos longos, né? E volume janeiro, semanal, por favor, Karine, traz para a galera. Ixi, eu não vou saber te dizer, não. Mas aqui, por fim... Por aí, porque só no sábado era 30, 33, né? Para vocês terem noção aí do que era. E aí, em janeiro de 2020, eu fiz o desafio lá da Disney. Caraca, que irado. Que é 5, 10, 21 e 42 seguidos. Você corre 5 num dia, 10 no outro, 21 no outro e 42. Pronto. Era só isso que eu queria. Fiz a maratona, consigo, legal, linda. Caraca, não, mas me conta, por favor, porque eu vivi basicamente a mesma coisa com a meia. E foi a melhor e a pior experiência da minha vida. Meu irmão, me pergunta, eu quero correr de novo, assim, tanto que é uma meta nossa de voltar a correr juntos para fazer algo em casal. Mas, meu irmão, eu não corro mais nem pau, nem sob chicotadas do desafio, né? Exatamente. É assim, parece que assim, quando a coisa tá ficando fácil, a gente vai procurando outras coisas. Beleza. Me ensinou muito,
me trouxe um novo nível de mentalidade. Realmente a corrida traz algo que nenhum esporte traz, pelo menos pelos que eu já vivi, que é esse autocontrole, essa força mental, que eu vim do fisiculturismo e que também traz bastante, mas perde quilômetros de distância pela corrida e principalmente distâncias mais longas. Me diz o que é que tu sentiu. A corrida em si, a prova, eu adorei. Eu adorei a prova. Tu curtiu a prova? Eu curti. E é uma prova muito gostosa, aquela prova da Disney, primeiro né? que foi a prova da Disney. Eu não fui pra fazer tempo. Perfeito. Eu acho que eu corri a maratona em 4h50. 5 horas, uma coisa assim. Foi de boa, né? Eu não fui pra... Mas fiz. Fui toda quebrada. Eu estava com problema no iliotibial, menino, cheio de tape. Mas o que cansa pra fazer uma prova dessa é o treinamento. É a preparação. Então, assim... Era um volume muito alto. A alimentação, se não for regrada. Minha composição eu estraguei. Eu já ia perguntar como foi, porque tu gosta de ter um shape volumoso, Não foi assim, legal. tá gostosa, Não né? foi legal. Como foi pra ti mentalmente, assim, também? Eu queria... Porque muda. O foco era fazer os 42, né? Sim. Então, assim, é alinhamento de expectativa. Eu já sabia que ia mexer no meu corpo, porque eu já sabia que eu não ia conseguir cumprir ali o que o meu nutricionista pedia. Porque você precisa comer muito, você precisa comer certo. Só que, meu amor, acabava um treino ali de 33, eu queria que tivesse comer na frente, se tivesse até pão, as paredes. se tivesse pão de queijo, se tivesse pão de forno, não se tinha tivesse isso, não. pão Eu de comia pedra. muito. Então, assim, eu perdi massa magra e aumentei minha gordura. Então, assim, esteticamente não ficou legal. Mas mentalmente eu já sabia. Então, eu queria terminar essa prova, né? A prova em si foi ótima, o treinamento foi desgastante e quando eu terminei, eu só disse assim... Não faço mais maratona, Tchau, nunca mais. adeus. A meia, eu ainda acho ok, porque ela é desafiadora, sim, mas ela não é sub-humana, uma maratona, entendeu? A maratona eu acho. E aí eu, não, vou descansar um pouco. Aí veio a pandemia e eu não voltei mais pra corrida. Nessa época aí, tu relatou que teve algumas lesões, né? Quais foram as lesões que tu teve nesse período? No começo da corrida eu tive a conhecida canelite. Tive canelite e tive problema no joelho e na virilha, né? Pronto. Que até hoje eu carrego isso. É isso que eu ia te questionar para fazer o link com as lesões que depois a gente teve na musculação. Que são exatamente as que eu tenho hoje. Sempre que eu aumento o volume de treino, não de musculação, mas de outros esportes, aí tu aparece choca. Isso. Voltei pro futevôlei, joelho, opa, tô aqui. Né? Foi o surf, a virilha, opa, tô aqui. Então, sempre que eu entro com outros esportes, as minhas lesões... Trouxe esse link das lesões, a Karina, ela é acompanhada pela Bia, a fisioterapeuta dela, e que inclusive já tem um link diretamente com a nossa equipe, porque afinal a gente cuida da prescrição de treino da Karina, e esse choque de modalidades às vezes acaba conflitando, e a Bia fica em conversa direta com o Vitor, que é o nosso head da fisioterapia. A gente busca ter esse mesmo gasto de energia e profissionalismo que temos na prescrição de treinos para todas as vertentes, inclusive a fisioterapia. Tu sentiu uma segurança quando veio ser acompanhada aqui? Sim, no... Porque a Karina gosta de testar, né? Ela, a fé da gente. Ela vai pro skate, se esbagaça pro surf, no treino, pro futevôlei. Se esbagaça no treino com o Paulo e chega pra corrida, porque agora pelo menos ela tá do skate. Depois assim. que a gente corre uma maratona, a gente acha que a gente sabe correr. Não, já aí tô sem fazer nada, eu acho que eu posso quilômetros. tudo depois que eu corri os 21. Exatamente. E aí, mas assim, foi ótimo o acompanhamento, né? Assim, isso passa muita confiança também pra gente, porque a partir do momento que eu me lesionei, o Paulo, que me acompanha, né? Foi a primeira pessoa que vamos ver, que é o personal, né, lá. Vamos acompanhar com a fisioterapeuta, com o ortopedista, aí vocês entraram no circuito, não, fala também com o nosso fisioterapeuta, eu vim aqui. Linkar as comunicações, exatamente, entendeu? E todas as informações foram realmente coesas, né, todas falaram a mesma língua. O intuito é a gente recuperar o nosso... O intuito é eu deixar de ser teimosa. Mas vai dar certo. Mas também... Tem que botar um psicólogo agora. Tá aí. Você é psicólogo de performance, por favor, coloque seu currículo, porque a gente precisa. Não, mas já tá dando certo. Agora eu tô obediente, já estou boa de novo. Agora vamos voltando aos poucos. Aos poucos. Já deu certo. Até ela inventar alguma nova modalidade. Faz cricket. Mas, gente, é porque ela é sensacional. Karina, agora indo pro nosso último bloco, eu vou te fazer algumas perguntinhas e você vai me responder numa frase curta. Tentaremos. Tá certo? Tá, vamos lá. Um conselho brutalmente honesto que toda mulher que quer emagrecer e mudar de rotina precisa ouvir. Eita. Pera. Amiga, segura na tua mão e vai. Porque é você por você sempre. Não espere ninguém que não vai ter, não.
É verdade. Uma crença sobre dieta e treino que você realmente acha ultrapassada, abobina. Que musculação não emagrece. Muito Boa. bom. Eu escuto muito isso. Um momento em que você quase desistiu da rotina saudável e o que te segurou? Eu nunca desisti. Nunca pensei em desistir. De verdade, assim. Eu hoje, pelo contrário, eu entendo que eu posso sair, curtir, porque eu sei que eu vou voltar. Entendeu? Então, nunca vi como desistência. Boa. Um hábito simples do seu dia a dia que, na sua opinião, separa quem transforma a vida de quem volta sempre pro ponto de partida. Sempre que eu falho em algo, no próximo ponto eu retomo. Um erro que você já cometeu na própria jornada, física ou profissional, e que hoje usa como exemplo para seus seguidores e para os seus clientes. Não saber o que quer e, assim, tentar agradar todo mundo. Porque não sabe o que quer. Se alguém estiver ouvindo agora, nesse podcast, e tiver aquela sensação, a gente falou tanto sobre profissionalismo, sobre o que você evoluiu quando entrou na XS. Será que a XS é para mim? O que você diria como experiência de aluna? Com toda certeza. Porque o que eu vejo é que a XS se adapta com o seu método a todo tipo de aluno. Então, não tem como não ser. Visão do aluno é muito importante para a gente. Por mais que ela já seja uma amiga, né, do time, uma relação estreitada do laço, mas é o que ela demonstra no dia a dia e é o que reverbera dentro. Porque, assim, muita gente me pergunta assim, eu não treino igual a ti. Eu não... Faz sentido, porque muita gente vê vocês com corpos esculturais e acha que está muito distante. Mas eu não treino pesado assim, mas eu não faço assim, eu não tenho... E eu vejo pessoas de diferentes idades, de diferentes gêneros, de diferentes níveis, treinando, e a XS atende perfeitamente. Acho que esse é o grande segredo, né? Fazer com que todo mundo treine na sua especificidade, né? Exatamente. E se você pudesse colocar um outdoor na cidade com uma frase sua sobre sua rotina e mudança da sua vida, o que estaria escrito? A gente só se arrepende de não ir. Muito bom, Com certeza. muito bom. Gente, infelizmente, né? Primeiro, antes de eu encerrar, por favor, Fábio, deixa eu entregar uma lembrança nossa da XS para essa querida amiga. Opa, obrigada. Karine Salgado. É um mimo da XS, do XS Cast para você. Massa. Foi incrível poder compartilhar essa tarde com vocês, né? Minha esposa, uma pessoa que eu admiro bastante a trajetória profissional e de resiliência em ter mudado o físico, mas mudado a composição mental e de relações. Sim. Depois que mudou o foco para de fato mudar o estilo de vida. Então, espero que tenha conseguido ajudar a motivar vocês a trazer informação relevante com uma pessoa que de fato tem uma relevância em nosso cenário, mas que você também tenha gostado de todo... Sim, com certeza, foi ótimo. Conversar com vocês é maravilhoso, conversar sobre isso também é muito fácil, né? E que a nossa parceria cresça cada vez mais, que é muito bom fazer parte da XS. Fiquei muito lisonjeada em ter sido chamada aqui, né, pela XS hoje para fazer sua entrevista, porque eu realmente sou sua fã. Me emocionei no dia do carro, de verdade, das suas conquistas. Eu falando, eu quero me emocionar, porque a gente se conhece lá de trás, né, Cá? E eu sei do quanto foi sua luta. E eu sei que essa sua mudança de vida, de cabeça, essa sua 360 que você deu, né, nesses últimos anos... E ver você ainda voando, com né? mais Literalmente, luz, voando. porque você sempre teve muita luz e você tá ainda com mais luz, suas filhas ainda mais iluminadas. Então foi assim, realmente eu fiquei muito feliz quando me chamaram de fazer esse programa com você. E a Maria, sou louca por você. E, gente, ela é tudo isso mesmo. Ela é pra vida ficar real. É pra ficar com inveja mesmo, né? Ela é tudo isso, ela é tudo obrigada, isso. Gente, obrigada. no mais, espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha lá no nosso canal no YouTube, nos sigam para Vamos vocês. bater o recorde de visualização nesse Exato. podcast. Tá aí, bota um desafio aí pro teu Bota seguidores. um desafio, bota. Porque Vamos mostrar o nosso engajamento. o nosso intuito é esse, é trazer pessoas reais, com histórias reais, que têm trajetórias relevantes e que de fato possam inspirar, mas também trazendo sempre informações que sejam relevantes para o público, independente da faixa etária, independente do sexo, independente do que você esteja esperando que a gente consiga entregar, né? Siga nas nossas redes sociais no Instagram,
XS Team Personal Trainer, XS Team Wellness Club, XS Team Run, XS Team Suplementos, a nossa plataforma de corrida, que é o I Love Corrida, e lógico, siga Karina Salgado. Com C. Dani Rosa. Dani Rosas. E Sullivan. É isso, gente. Vem ser XS e um beijo pra todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.